Senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do The Growth Club. E eu estou aqui com os meus amigos, meus colegas e parceiros de mesa para a gente trazer um assunto bastante importante no mercado hoje, que é brand e posicionamento. E eu queria começar, apresentando ele, nosso CEO, nosso líder, nosso exemplo, nosso comercial, Max Vitor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Que isso, cara, mas depois da introdução dessa, me deixou até sem graça. Pô, Bob, o cara põe uma moral na gente lá em cima, né? Para começar, o que é que vocês estão precisando, né? Pessoal, mais uma vez nós estamos aqui no The Growth Club. Obrigado, Igor. Teremos hoje, na verdade, um bate-papo muito foda de branding, que eu acho que é um negócio que vai, de fato, mudar o negócio da empresa. Hoje, o sabatinado da noite será Bob Danilo, nossos sócios aqui do The Growth Club. Será um prazer falar com vocês hoje. Como o Max já adiantou, teremos o nosso expert aqui nesse assunto. Ele é bem especial. Eu sempre brinco e falo, eu não conheço ninguém que tem uma mente tão criativa quanto ele. Eu desconheço um cara que tem uma mente criativa, tanto para criar algo do zero, quanto para posicionar marcas assim nas redes sociais hoje. Então, nosso expert, nosso sabatinado desse episódio será ele, Bob Danilo do marketing. Esses caras aqui, vou te contar, viu? Eles sabatinar, não para com isso, nós já combinamos, é uma conversa, um podcast mais tranquilo, aonde a gente vai trazer um tema e vai tratar esse tema. Mas assim, não é nada de sabatinação não, gente, é mais uma conversa entre amigos sobre um tema específico. E esse tema de hoje vai ser o quê, Igor? Vai ser o brand e posicionamento. E eu quero já começar com uma dor que eu tenho no meu meio, que é o tráfego pago. O que acontece? Eu pego, às vezes chega alguns clientes e fala, sobe o meu anúncio aí e quer resultado. Mas quando você vai ver a rede social do cara, nada, não movimenta. A última postagem foi há 1 ano atrás, sem story, sem apresentação do produto. Então eu quero trazer para você, Bob, também com complementos do Max, tráfego pago sozinho, vende? Olha só. É até polêmico isso, né, pessoal? Polêmico. Muitos clientes vêm com esse pensamento realmente de que só o tráfego pago vai ajudar ele a performar. Até hoje mesmo, eu fiz uma reunião, uma call com um prospecto. E como é que eu prospectei esse cliente? Eu fui lá no Instagram dele, visualizei que eles estavam, entre janeiro e fevereiro, eles fizeram 7 postagens para um público que era de restaurante, que precisa estar fomentando praticamente todo dia, que eles estão abertos, que tem pratos novos. Então, na hora que eu falei isso pra ela falou, não, vem aqui amanhã pra gente já conversar. Então, eu percebi essa dor dela, que ela não sabia que tinha uma dor, né? Mas ela tava com 36 anúncios já. Então, pensa aí, ela tava fazendo 36 anúncios com 7 postagens no mês, rodando. Ela tava fazendo anúncio de postagem de novembro, de dezembro, algumas coisas bem antigas já, e sem posicionamento, sem ativação do orgânico dela para poder ajudar na hora de for converter. Porque o que acontece com o tráfego pago, né, nesse contexto? O tráfego pago ele vai atingir o público, né, vai levar as pessoas, mas se elas chegarem no Instagram da pessoa, na rede social, e ela visualizar que lá não tem movimentação nenhuma, ou que é bem fraco, que tem coisas antigas, ela não vai se interessar em ir no local ou fazer um pedido. Então, o tráfego, falando a verdade, o tráfego pago em si, ele não vende se uma empresa não tiver um posicionamento constante, né? Um posicionamento ativo e um brand que chame a atenção. Danilo, você, assim, antes de mais nada, belíssimo óculos, viu, hoje, parabéns. Ele trocou só para esse momento aqui, parabéns, viu? Ó, belíssimo óculos. Mas uma dúvida, hoje quando a gente fala de construção de marca, vou associar tráfego pago e construção de marca, você acha hoje que é mais fácil? Sai de uma pessoa que, por exemplo, desse cliente aí que tinha 7 postagens, obviamente não tinha nenhum posicionamento de marca. Você acha mais fácil esse cara sair dos 7 posts para uma construção de marca ou uma pessoa que já está posicionada na sua marca, mas de uma forma totalmente errada, com uma estratégia totalmente desalinhada com o que ela quer comunicar com o seu produto, serviço, entrega, enfim, o que ele quer. Você acha que é mais fácil construir isso do zero ou pegar aquilo que já está muito formatado e de repente, preciso impulsionar isso de alguma forma para entregar outro resultado? Um ponto forte de quem já entrega algo, por mais que não seja estratégico, não
não está dando certo, vamos colocar assim, é que essa pessoa pelo menos está tentando. Então eu creio que é mais fácil a gente pegar essa pessoa que já está tentando e reajustar o caminho dela para ela poder atingir o resultado do que do zero, porque do zero é realmente do zero. Então toda a estratégia que for criar, ela tem que ser pensada no mercado no todo, fazer um estudo de mercado, saber se o produto dela, o serviço dela realmente tem demanda, porque tem pessoas que também querem algo que não tem demanda e querem um resultado fácil, rápido. Então eu colocaria que é mais fácil reposicionar ou reestruturar uma estrutura já pronta, porque a pessoa já está ativa, está errando, mas está ativa. Então a pessoa já tem uma, como a gente chama, quando a gente pega um cliente que ele tem maturidade digital. Maturidade digital. Quando a gente pega, isso é o perfil ideal para a gente que é do marketing, porque ele entende que tem que testar, ele já sabe disso, que a gente vai ter vários testes, e ele entende que ele tem que investir. Agora, quando o cliente é do zero, ele tem a percepção que é só um custo. Então, para a gente é mais demorado esse resultado, até mesmo na percepção do cliente. E acredito que esse cara que nasce do zero, ele não tem nem noção. Não tem, acho que. Porque tráfego pago ele é baseado em dados. Sim. Sim. Brand, a gente poderia falar que é a mesma coisa? A percepção de público, ele é baseado também em dados, é mais fácil medir isso. O brand, ele é em resultado. Como é que se mede esse resultado de brand? Eu vou falar assim, sobre o Grupo MHZ. Eu sei que ele tem um certo impacto, porque as pessoas já conhecem o grupo, já comentam, né? A gente já tem um posicionamento. Mas eu não sei medir isso. Eu não sei o quão forte a marca está sendo impactada. E a gente fez um rebrand muito forte com a Upgrow, né? E eu tenho uma sensação empírica que trouxe um resultado de posicionamento. Mas eu não sei o resultado real, aquele que a gente vai medir. Como é que faz esse negócio? Eu coloco que ele é... O brand, ele é percebido, ele é percepção, né? Ele não é uma medição estratégica desenhada com base de números, mas por quê? O brand, ele vende com a empresa que ela é lembrada primeiro. Assim, a empresa que se posiciona mais assertivamente, ela é lembrada primeiro. Então quer dizer que o posicionamento dela fez ela ser lembrada. Eu estava conversando com o Igor um pouco antes do caso da CIMED. Se eu falar qual a farmacêutica que usa amarelo que está no hype hoje, só pela cor amarela, ou qualquer coisa. CIMED é o que vem na cabeça. CIMED, por quê? Porque ela colocou isso muito forte, que a cor dela, ela é a cor da marca, é o brand que eles querem passar, tudo eles são amarelo, carro, não sei se helicóptero mas tem várias coisas que lembram isso. Só para entender então, você acredita então que uma cor ela define um brand? Não a cor, eu creio que a estratégia por trás que fez eles alcançarem esse resultado. Então não é só eu alterar, vamos lá, nós fizemos o trabalho de vocês lá, onde nós começamos com a marca, né, que foi a reestruturação da MHZ, e depois fomos para as outras empresas. E a nossa estratégia foi o símbolo ser usado em vários... Conversar com todo o ecossistema. Isso vai fazer a percepção de valor da marca, do grupo, entendeu? Toda a empresa vai ser lembrada um pouco para quando chegar o grupo, todo mundo entender que é uma empresa, um grupo, uma consistência. Então eu acho que a constância e o posicionamento que a empresa coloca, a estratégia por trás de mostrar essa marca, de estar presente, de trazer inovações, de mostrar, igual o Max, ele traz um cooler com a marca dele, ele traz camiseta, traz crachá, traz o carro, o móvel que está passeando na cidade. Então é isso que constrói o brand e o posicionamento da empresa. Até complementando a resposta dele também, do que você falou, como é percebido sobre o brand de posicionamento, eu também acredito que seja isso da percepção e autoridade. Vou dar um exemplo que a gente tem. Nós temos uma empresa que ela é média e ela está começando a construir seu brand. Nós recebemos perguntas que são objeções como, envia para todo o país, alguém já comprou, realmente chega. E já as que já tem um brand bem posicionado, já são autoridades, não tem essas perguntas. As perguntas não será que vai servir? Então é mais sobre o produto, não é se vai receber, não se envia para todo o país. Por quê? Porque já tem aquela autoridade. A marca já foi consolidada. O exemplo mesmo é a Netshoes. Você não vai lá perguntar se vai chegar e se envia para todo o país. Você compra,
e recebe. Agora, quando a empresa ela não tem esse brand, esse posicionamento bem feito, tem essas perguntas. Você vê, envia para todo o país? Não, e outra coisa, uma empresa com brand, ela não tá disputando com quem vende preço. Exatamente. Ela não gera promoção, geralmente. Você não vê promoção, oferta, queima de saldão, porque ela gerou a percepção para o cliente entender que não vai adiantar ele pedir desconto para eles. Ele já vai falar, é esse valor, se você quiser, ok. E os outros não. Quem não tem essa consistência vai brigar por preço. Aí é aquela disputa de mercado acirrada mesmo, que promoção, quem vende mais, é quantidade em vez de qualidade. Então eu creio que também o brand traz isso, né? Onde E você acredita que isso também ajuda a empresa a aumentar o lucro dela? Não, óbvio, porque tem nesse contexto de percepção de brand, você consegue colocar valor no produto, né? Sem disputar, sem você ter que... Exemplo, vamos colocar iPhone, né? Apple. Hoje ela não vende celular, né? Ela vende status. O iPhone, ele te coloca com status de que você tem uma linha de celulares, de pessoas que têm condição, que é bem sucedido, que deu certo. Tem relógios também, marcas de relógios também geram essa percepção. Então, o custo, provavelmente, de um iPhone hoje, feito na China, deve ser o quê? 1/3 do valor dele? Acho que até menos, muito menos, né? Bem então, barato com relação ao que chega no consumidor. Exatamente. Então, ele não está brigando hoje no mercado com quem quer preço. Porque ele tem esse valor agregado junto da marca que foi construída. E eu sempre falo que, por exemplo, a parte comercial tem uma marca muito bem consolidada, forte, um branding forte, isso ajuda a vender. Mas de forma, talvez, empírica, que é o quê? Quando o cara faz um comparativo lá de preço, orçamento, ele tem lá duas propostas de mesmo teor de produto e serviço, mesmas entregas. Nós estamos falando de tênis. O cara vai ver se serve. Eu calço 43, 44, se servir é isso. Agora, o que diferencia eu fechar um Olímpicos ou, de repente, um Nike? Conforto. Então, a marca vai estar aliada a esse sentido. Por exemplo, dentro da energia solar, tem diversas marcas, mas a construção de marca, que é onde nós fizemos esse novo posicionamento, foi o cliente desejar fechar com o Grupo MHZ, porque aquela marca comunica e entrega segurança para ele, entrega o que ele está desejando estar junto com a marca. Não é à toa que nós fazemos presentes, eu nem falo que é brinde, é presente, de diversas formas para o nosso cliente. Por quê? Ele está conectando com a marca. Então, isso para mim é um grande diferencial. Eu acho que construir uma marca, eu até falei naquele dia, construir uma marca sexy, onde o cliente deseja estar junto com ela, para mim é uma missão muito difícil, mas, igual a gente falou aqui agora, né, tem que começar de algum lugar. Tem que começar. Eu vi ontem, né, um trecho de um corte do... Qual é o nome do dono da B4? Dani... É o Leipert, né? Dani Leibert? É, Daniel Leibert. Daniel Leibert, né? E aí ele falou o seguinte, né? Que lá os vendedores, eles não ganham comissão. Por quê? Ele explicou o porquê, né? Ele falou, cara, nós construímos uma marca forte, um posicionamento forte, onde a marca, por si só, já atrai o cliente. Se eu for pagar a comissão pro vendedor... Eu tô gastando duas vezes. Eu tô gastando com o brand que eu fiz, percepção de valor, e tô pagando o vendedor que só vai receber. Ele só vai pagar a comissão para esses vendedores quando o vendedor faz o cliente que foi convertido indicar mais 4, 5 pessoas. Então ele paga na indicação depois, na conversão depois que o cliente chega. E aí ele trouxe, porque o brand dele, o posicionamento da empresa deles já fazem isso. Então a empresa já vende por si só. Não precisam de um vendedor. O vendedor vai fechar. Se ele colocar um IA hoje que recebe esse pessoal e fecha, tá pago. Entendeu? Tá pago, né? Então, o brand, ele hoje diminui o custo de aquisição por cliente. Né? Um posicionamento assertivo, ele vai diminuir esse custo. Então, ajudando a conversão, como falou, né? Ajuda o comercial ali a fechar, porque, como eu falei, já vai quebrando as objeções ali. De tudo, né? Ele faz, acho que uns 70% do caminho da conversão, pelo menos nesses exemplos, já é feito pela empresa, pelo posicionamento que ela já atingiu. E voltando para aquele perfil do empresário que está ali tentando, começando, criar o brand dele.
Qual que é o cuidado que ele tem que ter ao criar o brand, o posicionamento dele, para não misturar com o pessoal dele? Porque vamos lá, o Max é uma pessoa única. Tem as vontades, as emoções dele, os pensamentos. E essa vontade única, às vezes, não é a vontade que o mercado de energia solar quer. Qual que é o cuidado que ele tem que ter para não misturar essas vontades dele com o que ele tem que trazer de posicionamento para o mercado? Cara, uma vez eu fui, uns muitos anos já, eu e um colega meu fomos, falamos, vamos vender tênis. Aí nós vamos vender tênis. Aí a gente pegou, fomos lá comprar os tênis, né, no atacado. E a gente tava escolhendo tênis pra gente. Né, eu gostei desse, esse é bonito, papapá. Aí a vendedora olhou assim pra gente e falou, uai, esses tênis é pra vocês ou é pra vocês venderem? Porque vocês estão pegando no seu gosto e o gosto do seu cliente, né? E aí a gente entendeu que a gente tinha que trabalhar em cima do que o cliente queria, né? Nosso posicionamento estava errado. Se eu fosse pegar pra mim, é um gosto. Mas se eu for vender só o que eu gosto, o meu mercado vai ficar bem limitado, né? E aí eu até anotei aqui uma coisa aqui, que é o posicionamento, ele é o quê? Clareza do nicho que você vai atingir, a clareza de promessa e a clareza de público que você quer atingir também. Juntando esses três, você vai conseguir criar um posicionamento e trabalhar em cima dele para você atingir o mais rápido possível as suas metas, a estratégia que você traçou. Então, eu acho que é esses 3 pontos que a gente tem que pensar quando um empresário ele quer se posicionar, né, e ser assertivo. Eu acho que a clareza de nicho é o principal. Eu acho que se você ficar jogando muita coisa, atirando para todo lado, você não consegue colocar muita gente. Até um exemplo prático é o meu. O meu Instagram, ele era feito, basicamente, eu tinha até 14 mil seguidores. Era de pessoal que gostava de comédia. Porque meu público era de comédia. Era do que eles gostavam do meu... Peraí, vamos fazer um disclaimer aqui. Que é super importante. Calma, faz um corte, calma. Você sabia que o Bob Danilo era comediante, fazia stand-up? Stand-up comedy. Stand-up, paródia. Fazia vídeo. E sketchzinha também. Fecha o disclaimer, só para entender o porquê disso, né? Aí, assim, teve esse contexto, né? Eu trabalhava com isso, né? Apresentava, fazia sketch, vídeos. Então, o público que eu tinha gostavam disso. E aí, quando eu me converti, né, para a parte empresarial, para o marketing, o meu engajamento foi lá embaixo. Porque o pessoal que me seguia não quer saber de marketing. Eles não querem saber de empresarial. Não, eles querem rir, querem ver as palhaçadas e tudo mais. Então, eu perdi, hoje estou com uns 8 mil seguidores, então eu perdi muitos seguidores. Teve uma vez que eu até paguei alguém para poder tirar um pessoal que via que gostava mais da outra parte, para me poder nichar mais. E aí, quando meu posicionamento mudou, que foi melhorando a conversão e tudo mais, os resultados. Mas tem isso. O certo era eu ter feito uma rede social nova. Era eu ter começado do zero, porque aí eu ia começar certeiro naquilo que eu nichei, né? Todo o meu público ia ser referente àquilo que eu estou propagando, né? Aquilo que eu estou me posicionando. Mas eu consegui aproveitar a rede, né? Por mais que saiu um bocado de gente, perdi. Mas eu acho que daqui para frente eu acho que é só crescimento e eu tenho que me posicionar mais constantemente para mim poder fomentar isso e afirmar o meu posicionamento. Por que, Max, que eu fiz essa pergunta pro Bob? Porque a gente recebe muitos clientes aqui que quando nós vamos criar o planejamento estratégico, ele quer colocar o gosto dele à frente da situação. Então eu queria entender de você também como é essa situação para você lá dentro da MHZ. Como que cuidado que você toma ali para não se tornar a empresa Max, mas sim deixar a marca MHZ falar mais alto? Se a gente olhar hoje no mercado, as empresas do hype, vamos colocar assim, né? As empresas que estão mais sendo faladas, CIMED, quando a gente pega G4, não tem hoje nenhuma dessas empresas onde o dono não esteja à frente dela. Sim. Não tem, assim, se você pegar... vamos pegar empresas tradicionais? Ok, super de sucesso. Coca-Cola, estamos falando de Coca-Cola. Eu nem sei quem é a cara do dono da Coca-Cola. Mas não é sobre esse posicionamento de marca que nós estamos falando. Estamos falando da pessoa que traz a humanidade ali, digamos assim, para a marca. Hoje, para esse posicionamento, eu vejo uma forma mais rápida de rampagem um posicionamento de marca.
Porque hoje é muito simples, né? Hoje qualquer um liga uma câmera, já começa a falar qualquer coisa e se torna um gerador de conteúdo. Bom ou ruim, quem vai avaliar é quem está assistindo. Mas isso é muito fácil hoje, você ser um gerador de conteúdo. E quando você começa a dar a cara à sua marca, e quando a gente fala de marca, eu tenho a minha marca profissional, de grupo, e tenho a minha marca pessoal, a gente tem que saber o que vai comunicar. E tem uma pergunta que eu quero jogar na mesa. Será que todos nós somos um personagem na frente do nosso posicionamento no Instagram, tanto para a marca profissional ou pessoal? Porque a gente fica olhando assim, você falou, tudo que de fato eu penso, eu vou falar ali, queria muito, mas às vezes tem que ter um filtro porque isso pode influenciar na minha marca global. Mas se eu não for autêntico, nada que eu for fazer vai dar certo. Sim. E essa é uma linha muito tênue que a gente tem que seguir. E eu estou aprendendo também agora, por exemplo, The Growth Club é um projeto novo, onde nós somos sócios, estamos aqui falando sobre nossa vivência, sobre nossas experiências. Nós estamos falando aqui as coisas, verdades nuas e cruas. Então, o que isso vai impactar de forma positiva ou negativa é o que a gente vai ter que avaliar. Agora, o posicionamento do Max vai ter que ser muito bem filtrado ali no sentido de onde não vai atrapalhar a minha autenticidade, para não ser uma mentira, um personagem, mas também que não gera um impacto negativo ali dentro da marca. Eu não sou um Thales Gomes que pode errar e quebrar uma empresa. Ele tem lá um faturamento de 500 mil ao ano. Deu um problema lá e conseguiu converter. Será que a gente tem essa capacidade? Então, acho que é tempos de movimentos e saber onde nós estamos nesse momento atual. Mas eu acho também o erro é escalável, né? Eu falo assim, escalável tem um erro que a gente pode cometer aqui, tem um erro que a gente vai cometer lá na frente. Né? Por mais que tenha esse caso aí que você citou, eu acho que ele estava preparado para isso também. A gente tem que estar preparado para algum erro que a gente aplicar dentro do nosso negócio, a gente poder superar e fazer da melhor maneira possível uma gestão de crise, né? Agora, uma verdade tem que ser dita, cara. Se hoje você tiver medo de julgamento, é melhor nem fazer. Cara, nem põe a cara, porque é melhor nem empreender, né? Porque senão você vai ficar magoado com o resultado, ou o que acham de você. E esses dias eu falei muito na verdade, sobre isso, sobre a parte de julgamento, sobre o que as pessoas acham. Cara, se tu tá com sucesso, comprou um carro novo, comprou um relógio novo, as pessoas vão te julgar sobre, se tu tá fudido também vão te julgar sobre. Eu falei pro Igor esses dias, o pessoal já fala que eu sou rico. Eu só preciso... Você só mantém, então. A imagem já tá construída. Só o dinheiro na conta? Só falta o dinheiro na conta. Tipo assim, a minha família, de verdade. Por quê? Por causa do meu posicionamento. Por isso que eles acham que eu sou rico. Quando eu chego lá, eu não entro em briga, eu entro em discussão, eu não me desvalorizo, entendeu? Então eles entendem o meu posicionamento, pra você ter noção, eu sou a pessoa que eles falam, quando a gente tá em família, Danilo, puxa a oração. Da hora do almoço, esse tipo de coisa. Puxa a oração. Porque eu me posicionei também como um cristão naquela família, entendeu? Então tem esse posicionamento que ele é visto, né? Por mais que seja pequeno, mas é percebido. Ele é pequenas atitudes que fazem você ser percebido, né? Nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer isso também nas empresas. Eu acho que é um exemplo claro de construção de marca. Construção de marca. Exatamente, isso gera autoridade, né? Quando você está numa roda e a pessoa espera que você que tome a liderança ali, porque as pessoas já perceberam que é você que é o negócio, estão te esperando para isso, você construiu uma imagem para isso. Sim. Agora, tem que ter... É isso que você quer? É isso que você espera que as pessoas percebam? Se for, tu está construindo um caminho correto. Não, você citou algo muito bacana, porque quando você se posiciona e é visto como algo... Para você depois fazer como diz, um recálculo de rota é muito mais difícil do que começar do zero. A gente teve até o caso aqui, que a gente estava comentando mais cedo, do pai da influencer aqui de Goiás, Goiânia, né? Foi preso por tráfico. Ele influenciou total na carreira da filha. Por quê? Nenhuma marca quer se posicionar numa polêmica dessa. Se associar a isso.
Nenhuma marca quer mais se associar a algum tipo de polêmica. Mas foi o pai dela. Mas, poxa, tava ali na família, pensa. É uma marca que tá vinculada a uma influência que teve o pai preso por tráfico de drogas. Então, assim, o trabalho que ela vai ter para ter que reconstruir a imagem dela. Uma gestão de crise bem estruturada, porque existe gestão de crise. Vamos lá. Existem vários cantores aí que fizeram muitas cagadas, né? Geralmente a influência é cantor que faz esse tipo de... Tem um aqui de Goiânia que eu não vou falar o nome, porque ele é humorista, você se lembra dele? Que ele filmou uma moça e depois... Sei. Cara, não conseguiu. Não pode falar o nome dele não? Seu Não. Não, Igor. Não. Perdeu a compostura, rapaz. E assim, por que... E eu lembro que eu tava no meio, né, desse... Do vídeo? Não. No meio artístico. No meio artístico e acompanhando de perto. Até o empresário dele é o Dani. Vou falar o nome, não posso falar o nome. Era um empresário aí. Tentaram de tudo fazer a gestão de crise, reposicionar ele, mas não conseguiram. Então ele perdeu muito trabalho, perdeu contratos, ele estava apresentando o programa na TV. Estava na TV, então você vê tanto que um posicionamento estratégico, certeiro, ele impacta se você Danilo, fizer... eu vou, por exemplo, Max, está começando hoje, olha, eu tomei a decisão que eu quero estar à frente das minhas redes sociais, eu quero representar a minha marca, eu quero construir a minha marca como meu posicionamento. O que o cara tem que fazer ali de, sei lá, os steps ali, né, os primeiros passos, o que ele tem que fazer? Entender o que é que ele fala, o que ele quer comunicar. Eu anotei aqui 6 passos. Aí, ó, né? todo mundo gosta. Eu anotei porque eu tenho 6 passos problema de vamos lá, ó. memória. Aqui, ó, comigo. 6 passos para você começar. 6 passos para você começar a se posicionar nas redes sociais. Como é que é? Os 6 passos que eu coloquei aqui. Definir quem você não atende. Por que você vai colocar esse passo para definir quem você não atende? Eu e o Igor, nós tivemos um problema na nossa empresa agora que nós para um cliente, nós falamos, vamos entregar site. Ele falou, não, preciso de um site. Eu falei, não, tá bom, nós batemos no peso, vamos organizar esse site para você. Não é uma coisa que a gente domina, né? Por mais que a gente tenha parceiros, mas a gente não domina. Então deu um problema pra gente que a gente definiu, nós não vamos mais prometer site. Nós indica um cara lá e ele organiza com a empresa. Então a gente definiu quem a gente não vai atender. Então se você precisa de um site, a gente não atende. Definiu, ok? Defina a sua promessa principal. Qual que é a oferta que você vai fazer? O que você vai vender? O seu produto, o seu serviço principal. Qual que é o principal? Por mais que você tenha outros. Vamos lá, um supermercado. Qual que é a principal? Vender produtos. É um principal. Mas se ele colocar lá perfumaria, é uma coisa a mais, concorda? Se ele colocar lá eletrônicos, é um nicho a mais. Mas o principal é vender o básico de um supermercado. Tenha a narrativa clara, né? Você tem que se posicionar com uma narrativa que as pessoas entendam. Não adianta você querer atingir um público que quer contratar um advogado se você for falar o juridiquês deles. Eles não entendem. As pessoas que contratam, eles não entendem esses termos. Então não adianta você vir com... eu falo isso porque minha esposa é advogada, então eles usam bastante esses nomenclaturas. Então são palavras difíceis. Então você ter a narrativa mais clara, mais próxima do seu público, ela vai te trazer mais resultado. E o claro não é que você tem que ser casual, é falar o básico, aquelas coisas. Não, se você tiver um nível de elite, você vai falar um nível de elite. Acho que é uma comunicação assertiva, né? Comunicação assertiva. Então você tem que entender o seu público também, né? Outro ponto que eu coloquei é padronize a sua comunicação. Eu falei para os meninos que estavam editando os nossos vídeos, eu falei, ó, eu quero, cada cliente, vocês montem um padrão de fontes que vocês vão usar. Vocês não vão colocar um vídeo de uma fonte, outro vídeo de outra fonte, um vídeo com uma cor, outro vídeo com outra cor. Vocês vão padronizar a comunicação. Então ela precisa ser visual, precisa ser vista isso. Por quê? O posicionamento de uma empresa grande, de um brand de posicionamento, ele parte de um contexto do pequeno ao grande. Então, da fonte que você vai usar nos seus vídeos, uma paleta de cor, ele também vai comunicar o seu posicionamento, né? Vai comunicar um brand
mais assertivo. No caso, a identidade visual ali. A identidade visual que você tem que usar. Então, tem empresas que têm um manual Você tem um manual também, né? Vocês fizeram um manual. Um manual do que vocês podem usar, de como vocês devem usar, de fonte, paletas, o formato da logo, não pode alterar muitas coisas. Então, tem que ter essa clareza também. Outro ponto, que é o 5 aqui, produza conteúdo estratégico. E isso aqui é o que a gente mais bate com os nossos clientes, que não adianta eles ficarem só fazendo stories sem estratégia, sem pensar num todo. Exemplo do nosso último, de um cliente que fez uma campanha agora, que ele bateu quase 100 mil em 3 dias de venda. E ele vende produtos, né? Vende tênis. Qual foi a estratégia que a gente fez? Cara, nós vamos fazer um período de venda que eram 3 dias de vendas estratégicos. Vamos anunciar, mas próximos desses 3 dias você tem que bater muito forte no que vocês vão fazer, nas ofertas, nos produtos, mostrar para quando chegar o dia, o cliente está louco querendo seu produto. Eles estarem obcecados, pedindo antes para você, pedindo, não, me vende antes, eu quero isso. E deu muito certo. Então foi uma estratégia que a gente colocou para eles e eles produziram esse conteúdo estratégico. Eles pensaram com a nossa direção, a gente indicando, faz isso, faz aquilo, grava assim. Igual ele tinha uma dificuldade de gravar com uma pessoa assim. E dia desse ele pegou a câmera com a mão e fez um vídeo ótimo. Eu falei, cara, faz de novo. Ficou muito melhor do que os outros. E ele fez naturalzão, foi lá, falou o produto dele, e o pessoal gostando. Então dá muito certo esse tipo de coisa. Produzir conteúdo estratégico. E o último que eu coloquei aqui é use o tráfego pago para amplificar a sua autoridade. O tráfego pago vai entrar nesse contexto aqui do posicionamento do brand. Ele vai mostrar para mais pessoas a autoridade que você já tem. Então, aquele conteúdo que deu mais certo dentro do seu orgânico, ele impulsiona ele. Vai impulsionar não, fala impulsiona, né, Igor? Como é que é o termo certo? Qual que Pode ser criar campanha, né? Ele cria uma campanha certa de tráfego pago para mostrar para mais pessoas. E aí, quando a pessoa clicar nesse vídeo, entrar na sua rede social, ele vai ver aquela porrada de conteúdo que você já criou. Porque também não adianta a gente rodar um tráfego pago e chega lá na sua página e tem 10 conteúdos. Que é o caso do cliente que falou que tinha 7 posts, tava batendo lá em campanha, mas com 7 posts o cara, nem vou nesse negócio. Não faz sentido. Você pensa até que fechou. Fala, não, você tem que fechou. Esqueceu a conta ativa. Exatamente. Ele fala, geralmente isso que acontece. É golpe. Então, assim, usar o tráfego para amplificar a sua autoridade é um ponto também válido, que eu considero aqui. E eu creio que juntando esses 6 aqui, né, você consegue construir uma narrativa, você consegue iniciar esse processo de posicionamento e de presença no digital. E o empresário que tiver dificuldade em tudo isso, quem que ele procura? Cara, aí ele vai falar com o Bob e o Danilo. O Bob e o Danilo são 2 pessoas. Vai falar com o Bob e o Danilo, com o Igor Marçal, que a gente consegue ajudar nesse requisito. Uma coisa que a gente usa muito aqui, cliente que chega tímido, né? O que é que a gente faz? Não, vamos fazer o seguinte, vamos lá pro podcast, eu faço umas perguntas, você responde, o que a gente conseguir aproveitar, a gente posta. E eles gostam, cara, acaba que eles gostam. É o que mais acontece aqui para destravar o cliente, entendeu? Eu vou te falar assim, como uma pessoa que não veio desse meio, né? O ambiente se faz o homem, né? Porque a gente tem que correr atrás do que é necessário. Não é fácil, cara. Não. De fato, não é fácil você estar aqui falando, se posicionando, gerando conteúdo. Constância. E eu estou com essa missão junto aqui com o time aqui, que é ter essa constância de geração de conteúdo. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas é fazer até dar certo. Mas eu queria emendar aqui uma pergunta direcionada até o Igor em relação ao tráfego pago. Acho que semana passada, essa semana, eu vi até o Alfredo falando lá da G4 sobre o pessoal falando que o cara atingiu lá sei quantas mil visualizações, mas tinha baixo engajamento, pouca curtida, pouco comentário, pouco salvamento. Mas ele até falou assim, cara, mas veja bem, essa pessoa está na tela do celular da outra o tempo todo. Na sua visão, isso faz sentido às vezes ter conteúdo de massa para as pessoas começarem a enxergar você e sua empresa, do que sempre ter só conteúdos que gerem altíssimo engajamento? Olha, o News 2 é perfeito.
Mas você acha que um exclui o outro? Não, os dois se complementam. É que nem nesses 6 passos que o Danilo falou assim, ó, arrume a loja que eu te jogo os clientes. Porque, imagina o seguinte, você vai trocar a capa do seu celular. Aí você tá passando ali num lugar que você quer trocar a capa do seu celular e você recebe um panfleto de uma loja falando, tem um capinha de celular. E quando você chega lá naquela loja, não tem vitrine pra você escolher a capinha, não tem nada. E você tem que ficar pedindo pro cara ver uma por uma. Aí ele vai lá no estoque, buscar uma por uma pra você. Sendo que ele já poderia fazer uma grade com as capinhas ali e você escolher, entendeu? Então, assim, nessa parte, é porque no tráfego, aí trazendo o que o Danilo trouxe, também trazendo essa parte de posicionamento, que a gente vem mudando muito no tráfego. As pessoas hoje, elas sobem muitos anúncios para ofertar e vender. A gente faz diferente. Porque é um funil. Você tem que entender o seguinte, tem pessoas que não conhecem a MHZ. Você acha que se eu falar assim, cadastre aqui e compre um painel, ela vai converter? Agora, se eu quando subo um vídeo daquele seu falando assim, tá vendo esse rapaz aqui? Ele economizou 56 mil reais na placa solar. Beleza. Ela só visualizou, ela não engajou. Certo? Aí depois eu faço um segundo. Olha, você sabia que a MHZ ela já ajudou várias pessoas a converter, não sei o quê, com um botão para ela visitar o seu perfil? Ela vai visitar seu perfil, é interesse. Ela não engajou, ela não fez nada, só fez o quê? Visitar seu perfil. Aí ela recebe um terceiro, olha, vem agora, cadastre agora, se você fechar uma placa solar comigo, você ganha um dia na Festa Escova. Nossa, tá atento às nossas campanhas, né? Entendeu que é um funil? Você entendeu que é um funil, uma etapa? Sim. O primeiro, realmente é só... Então não é um problema impulsionar, eu tô usando essa palavra porque eu não sou do marketing. Eu tenho a... Criar campanha. O Igor se ofende. Mas eu não sou do marketing, foda-se. Se eu então impulsionar lá para visualização de massa, as pessoas estarem conhecendo cada vez mais meu rosto, mais minha marca, isso não é um problema. Não é um problema desde que você saiba usar aquela visualização. Dentro do gerenciador de anúncios, a gente consegue criar um público que visualizou 75% do seu vídeo. Se a pessoa ficou ali 75% de um vídeo assistindo, é um perfil qualificado. Então você cria um remarketing para aquele pessoal, é o funil. Ela conheceu você, ela não precisa ficar recebendo conteúdos quem é a MHZ, o que o Max faz, quem é. Não, ela já tem uma maturidade melhor sobre a sua empresa. Então ela vai receber um tipo de conteúdo diferente. Para a segunda etapa do funil, que é quem está procrastinando em comprar de você. Que é onde entra o quê? O posicionamento de autoridade, prova social. Por que ele tem que escolher a MHZ? Não é por preço. É um pós-venda bem feito. São materiais de qualidade. É um suporte sensacional da equipe da MHZ que vai ter. E vários outros benefícios. Como concorrer a um sorteio de um iPhone, patinete elétrico, um Fast Cover. Então, sim, são benefícios que você vai trazendo para aquela pessoa que já conheceu a MHZ. É um anúncio totalmente diferente. E no final, para ela poder converter e se tornar um lead. Então, sim, o posicionamento vem também de acordo com o que está a etapa. Então, por que fica visualizando? As visualizações elas ficam batendo ali? Porque você precisa criar a sua audiência. E você precisa ser visto. Só é lembrado quem é visto. E na rede social hoje, no mundo das redes sociais, a gente sempre fala, se eu curtir uma postagem sua da MHZ, vai aparecer várias outras postagens de energia solar. Então, se eu curti ali e eu te esqueci, te deixei pra lá, e você vai ficar amassando ele com aquele mesmo vídeo, pode ser legal, só que, e aí? Você não vai levar ele para outra etapa do seu, tem até seu funil? Um contexto que a gente usa da parte de tráfego, que a problemática, né, mas... que se for tratada estrategicamente, ela não vira um problema, mas é o quê? Quando você clica no anúncio de um nicho, né, uma coisa que você quer, vai aparecer mais 10, 15 anúncios daquele mesmo nicho, porque o algoritmo entende que a pessoa quer interessada aquele negócio, aquele produto, aquele serviço. Então, gera concorrência. Então, o clique gera uma concorrência. Aí você pensa, e aí? Se eu estou anunciando, eu estou gastando meu dinheiro, eu vou... mostrar para o cara do meu concorrente que o cliente também quer ele? Só que aí o que faz mudar o jogo? O seu posicionamento, né, a sua autoridade que você gera, como você se comporta nas redes sociais e, posteriormente, a parte do seu comercial e o pós-venda. Os conteúdos de remarketing, né? Porque aí vai ficar ali batendo. Aqui na contabilidade mesmo com o Thiago. Tem cara que chega e fala assim, eu fico vendo o Thiago toda hora, não aguentava mais, falei que tive que mandar. Por quê? Porque o remarketing que vai fazer essa venda acontecer. Não é o primeiro anúncio. Então, assim, só para ser objetivo na resposta, sim, faz sentido ter as visualizações, desde que você faça algo com aquelas visualizações. Não seja só aquele número de vaidade. Até você tinha trago um exemplo aí,
que foi, mas aparece pouco, né? Eu vi um rapaz falando, cara, e e-mail marketing? Vale a pena fazer e-mail marketing ainda hoje, em 2026? Aí o cara, é óbvio. Você Sim. aparece lá, a pessoa vai ler seu nome lá, por mais que ele não abra o e-mail, mas ele tá lendo seu nome lá toda hora. Todo dia chega lá um e-mail do e-mail marketing lendo seu nome. Tá lá, Max MHZ, mandou um e-mail pra você, Max MHZ. Todo dia o cara vai abrir. Aparece ele no Instagram. Aí aparece depois. Aí fala, é o Max da MHZ. Ele vai saber quem é você. Agora, e quem não manda o e-mail? Ele vai se familiarizar com o seu nome e com a sua marca. Sim. E a gente pode traduzir que isso é construção de brand, de marca? Construção de marca. E olha, e isso que ele contou pra gente, a conversão é tão absurda que a pessoa nem abre o e-mail, mas tá lembrando dele só por ler o Só texto. na hora de excluir, tá lendo o nome. Tá lendo o nome, você acredita? E isso tá convertendo. E o pessoal hoje acha que o e-mail marketing o pessoal não abre mais e-mail, mas abre. A pessoa recebe a conta de energia, tudo agora é por e-mail, toda essa parte, né? É que, então, assim, uma hora ou outra ela entra lá. É que eu, como cliente, por exemplo, de marketing, eu não sou marketing, eu sou cliente do marketing. É mais fácil a gente olhar números que fazem conversão. Fazem conversão. Por exemplo, a criação de um anúncio, né, do tráfego pago. Lá eu consigo saber, olha, eu investi esse mês 15 mil, 20 mil reais, o custo do lead foi esse e esses leads me converteu em venda. Quando a gente investe em brand, em marca, vou botar no outdoor, vou entrar para televisão, vou patrocinar um evento, vou patrocinar um campeonato esportivo. Isso é muito difícil para o empresário medir. E quando a gente fala, e fala aqui para todo mundo que nos ouve, e de fato isso é difícil medir a percepção de marcas. Vocês acham que tem alguma régua, alguma forma de poder ajudar a gente, empresário, até ter coragem de investir? Porque, por exemplo, feira de negócio é algo que consegue medir o resultado, às vezes, imediato, talvez em médio prazo, no sentido do que você captou de lead, mas é muito difícil medir o impacto de marca. É muito difícil. Embora a gente saiba, por estar posicionado, gastar 150 mil reais hoje num stand de agronegócio é uma baita de um dinheiro. Às vezes lá não retorna o quanto você esperava. Mas como é que eu meço o impacto da minha marca dentro do investir nessa mídia, nesse branding? Eu vou primeiro, que depois dele complemento, que ele é o expert, vai ser sabatinado, que eu também vou jogar uma pergunta para ele. Eu acho que quando você é intencional, certeza que quando você é intencional no seu posicionamento, você usou o exemplo da feira. Vou abrir o stand de uma feira e realmente vai ser muito difícil você mensurar se aquele retorno vai ter. Então você precisa ser intencional. Intencional como? A feira cabe leads ali para você? Vai caber retorno como cliente? Se sim, então vamos bater forte, vamos levar um time comercial lá para dentro e ele vai converter a venda ali na emoção. Se não, eu vou trazer os meus clientes aqui para gerar uma prova social para as outras pessoas verem o que eu estou fazendo. Então, assim, o primeiro vai ser mais perceptivo, só que o segundo vai te gerar autoridade. Então, você precisa ser intencional quando você se for posicionar em algo. Vou dar um exemplo, que tem uma empresa que ela está patrocinando o GP que vai ter aqui em Goiânia. O GP Motos, né? E ele simplesmente chegou em um dos nossos clientes e falou assim, grava um vídeo. Ele até me chamou para ajudar lá, falou assim, eu quero gravar um vídeo aqui. Por quê? Porque ele vai ser um embaixador da minha marca. Ele tem um grupo de motos, e ele foi lá e fez um vídeo com ele para ele patrocinar o evento da GP e ele vai estar lá. Por quê? Essa empresa vai estar lá patrocinando o GP e vai mostrar os embaixadores e as economias que gerou para esses embaixadores. Então, eles estão se posicionando de forma intencional, mas trazendo autoridade. Pode ser que não gere nenhuma venda. Mas quando as pessoas verem em outros lugares aquela marca, em outro momento, vai estar familiarizado. Não vai ser nada diferente, nada estranho. Eles já sabem o que fazem, já sabem o que eles fizeram e o que pode trazer de retorno. Então, eu acredito que são essas duas formas que o posicionamento pode ser trabalhado. Que nem eu falei, se o primeiro ele é mais intencional, você levar seu time comercial e vender. Você já fez isso na feira agro que teve aqui. E o segundo é de realmente você trazer autoridade ali para as pessoas te reconhecerem. Reconhecer a sua marca e você não ser mais algo desconhecido. Uma coisa é certa, mas isso cada vez mais eu sou conhecido pelos meus concorrentes. Exato. Isso daí Exato. E na cabeça deles você é referência. O time tá aqui, ele não me deixa mentir. Toda vez que a gente vai em eventos do setor, eventos do mercado, cara, é muito difícil as pessoas não conhecerem. Às vezes o cliente pode não me conhecer ainda.
não conhecer o Grupo MHZ, mas hoje os meus concorrentes eu tenho plena certeza que eles me conhecem. E isso não é medido nenhuma régua, mas é uma percepção. Porque você gerou essa autoridade, então você se tornou uma referência no mercado. Mas e outra, na questão de eventos, né? O que impacta mesmo na ponta com o cliente. Ele viu você, visitou lá, vamos lá, 30 mil pessoas foi no evento do agro. Vamos supor que 15 mil viu o seu stand. Posteriormente, quando ele for pensar ou ver algo sobre energia solar, ele vai lembrar que na feira tinha uma. E Max, fez sentido para você o que a gente comentou aqui sobre isso? Total, é assim, eu tinha, é algo que a gente sabe que é difícil de medir, algo que é empírico. Se analítico tá ali nos dados, pô, Igor, cadê a planilha lá do nossa comunicação, o que foi de entrega, de tráfego, resultado? Isso aí é fácil. Agora, quando é medição de forma empírica, realmente é uma percepção mais difícil. Mas, pelo menos para mim, uma das percepções que eu tive foi direto com o meu concorrente. É de estar num ambiente onde eu transito, que é no setor de engenharia e energia, e as pessoas me conhecerem. Eu falei, opa! Até uma brincadeira, né? O Pedro estava ali comigo, ele, no último evento o cara falou para mim, pô, todo dia que eu tô lá no banheiro, o Max aparece para mim. Então, isso quer dizer que a gente está fazendo um nosso posicionamento. E isso quer dizer que a gente está entregando e comunicando com o setor, seja ele cliente final ou até a concorrência. Mas é importante estar à frente. Para você ter uma noção, o quanto o brand ele chega, né? E ele, por mais que você não compre, mas você identifica, né? E eu acho que quando a pessoa começa a identificar, é onde que você ganhou o cara. Você ganhou, você fez o seu papel. Nós estávamos no evento da G4 lá ano passado, e aí do nada nós vimos uma galera andando, os amarelinhos andando para um lado para o outro, amarelinho andando para um lado para o outro. E uma ponta um, na ponta outra. Falei, cara, isso tem que estar. O que é isso, né? E aí nós chegava mais perto e identificou que era uma agência que hoje já se posiciona, hoje que é a Alfa, né? Que ela é especialista na parte gastronômica, de restaurantes e tudo mais. E eles fizeram isso um papel muito bom. Porque todo mundo que sabia, olha os amarelinhos ali, olha os amarelinhos mínimos, né? Então, assim, eles conseguiram trazer essa pegada, construíram a narrativa em cima do trabalho deles, né? Hoje eles são praticamente uma referência e por mais que eu descobri, que gente, vocês não sabem, a V4 não chega nem à 20ª agência maior do Brasil. Pois é, aí a gente fala, né, sobre aquela velha máxima, o McDonald's hoje não é o melhor hambúrguer. Você acredita hoje? Mas é o cara que mais vende, mais comunica, mais entrega, mais aparece. É o que mais aparece. Então a V4, que hoje é uma referência de empresas de marketing hoje no Brasil, não chega nem à 20ª maior do Brasil. Isso é uma informação realmente que... E assim, a gente pensando nesse contexto, a gente fala, caraca, então o papel deles está sendo muito bom. Né? Porque pelo menos mostrar que eles mostram. E aí é onde eles convertem bem mais, né? Sim, convertem bem mais assim, né? Em percepção, não em cliente. É o que nós estamos falando de brand, entendeu? Né? Percepção de marca. Percepção de marca. Certo. E eu quero falar agora sobre algo que eu acredito que as empresas elas vêm perdendo a mão no excesso, que são as trends virais. Eu sou contra uma empresa que vive de trend viral. Eu acredito que ela pode ter, mas que seja de forma assertiva. E eu sou uma pessoa que sou contra ficar só de trend. Tem essa trend, vamos fazer. Eu acredito que existe um planejamento. Se naquele planejamento faz sentido a trend, ela tem que ser aplicada, senão não precisa ter trend. Mas eu queria ouvir de vocês. Se a trend, ela ajuda, atrapalha no engajamento, é um acerto, é um erro, e até complementando, assim, até a gente ir prolongando, quais outros erros que o empresário pode ter no início, além de só se apoiar em trend viral? Eu vou falar dessa parte de trends, né? Eu também não compacto muito com essa parte, a não ser que o posicionamento da empresa possa receber esse tipo de conteúdo. Exemplo, vamos supor, uma hamburgueria. Ela é mais jovial, é mais tranquila, dá para aplicar nela uma trend ou outra. Agora, um restaurante de elite, um restaurante com à la carte. Mas, por exemplo, a hamburgueria, você acredita que ela tem que ser pontual ou esse excesso hoje que vem tendo? Eu acho que ela pode alcançar mais pessoas, porque o nicho, o público dela permite isso. Eu creio que permite, entendeu? Mas um à la carte, um restaurante que trabalha com vinhos especiais, para ele não faz sentido.
O público que ele atingir fazendo isso não é o que vai consumir dele. Então, por que ele vai atingir esse encher? Hoje eu falei para uma cliente que ela é especialista em advocacia para autista. É bem nichado, né? Adianta eu mandar empresarial para ela? Adianta eu mandar público que é de uma área jurídica, vamos supor... Tributária. Não adianta. O público dela é família. É a vara da família. Então, ela é bem nichada. Eu falei para ela, ó, então nós temos que trabalhar o seu posicionamento em cima desse público. Atrair essas pessoas, que elas que vão converter para você, que vão virar seus futuros clientes. Eu até coloquei aqui 5 diquinhas, né, de erros que as empresas cometem. Antes da gente entrar nesses 5 erros aqui, eu quero tempo para o Max. Max, você já fez dancinha no TikTok? Não, isso tá... Sabe aquelas coisas que te definem? Tá nos 6 passos que o Danilo falou aqui no começo. Dizer o que você não quer. O meu time já sabe que dancinha não tá no meu... Por mais que ele chegue com a caixa de som no peito, assim, que é diferente, que aquilo é pra animar o time dele. Mas não é uma trend, é uma energia, uma cultura. É uma energia, é cultura. Exatamente. Lá somos nós. Vocês já fizeram algum vídeo de trend, né, na MHZ? Eu não lembro, Pedro. A gente fez vídeo de trend na MHZ? Fizemos da idade lá. O que vocês fizeram. Não, mas essa aí ele é mais tranquilo. É trend de story. E é trend empresarial, essa aí. Só pra trend empresarial, não é microfone, foi o trend das idades. Quando o pessoal em 1900 colocava ela no meio dos dinossauros. Então, mas esse tipo de trend, Igor, ele é uma trend empresarial. Então, geralmente são empresas que vão fazer. Essa de bastidor ali. Mas isso é definir, por exemplo, o posicionamento. Você não vai ver de forma alguma o cara fazendo dancinha. Aí eu vejo, rio e tudo mais, mas eu acho que não converso com o que eu quero entregar para o meu público. Então isso está naqueles 6 passos lá, um dos passos que é o quê? O que não fazer com o público que você quer comunicar. Agora, isso aí funciona para muitas outras coisas, cara. Muitas. Tem um sucesso de um bar, eu acho que de Rio Verde. Rio Verde, cara, que em todo momento tem uma trendzinha que a gente começa a seguir um negócio. Rio Verde, nem em Rio Verde eu estou, mas eu comecei a seguir, porque de repente quando eu for lá, eu quero ir lá nesse bar desse negócio. Sim. Então, vale dizer que a trend talvez não seja o problema, talvez é um ambiente. É o ambiente onde vai comunicar. E o público que vai atingir. Não adianta... Uma igreja não pode participar de trend que é considerado do mundo, assim, né? Porque o público é bem diferente das coisas que eles vão aplicar. Então tá respondido para a equipe de marketing da MHZ, o Max não vai dançar. Não vou dançar. Não vai dançar. O Bob e aqui os 5 erros que eu considero que as empresas cometem, né, ao aplicar no brand delas de forma errada. A primeira é só pensar em vender, né? Se você tiver uma estratégia que você só pensa em vender, você já tá matando. Oferta o tempo todo no Instagram, isso é chato mesmo, né? Embora a gente queira sempre fazer, porque a gente precisa vender, mas realmente é muito chato. Ela tira a percepção de valor da empresa, né? Se você só pensa em vender, você não demonstra para o cliente que você tem algo a mais, que você quer... É tipo assim, aquela conquista. Entendeu? É o chamego. No tráfego também é a maturidade de cada cliente. Às vezes não tá no momento ali dele vender, tá no momento dele te conhecer. Você tem que conquistar. Paquerar. É só a paquera. Você tem que, entendeu? Se você precisa só vender, o cara abre seu Instagram, você está só vendendo. Compre aqui. Isso aí, a mídia tradicional faz isso já. E muito bem, porque lá aparece aqui em segundo, depois só daqui uma semana que vai ver. Mas agora todo dia. Acho que é um clássico de uma oferta de supermercado, né? Sim. Isso ele tem que fazer. Que até hoje está mudando muito. Cara, eu vou discordar em relação à Havan. Hoje eu não vejo ela no Instagram. Até mesmo porque eu sigo só o Luciano. O velho da Havan. Né? E é por isso que isso é um cara, referência de posicionamento de pessoa que ele levou a empresa, né? Mas eu não vejo a Havan nesse sentido fazendo só campanha de oferta de venda. Não, eles trazem na televisão quanto no Instagram. Sim, mas eles mostram o produto, mas eles também mostram a parte humana. Só que eu tô falando dos anúncios. Não, sem anúncio. Eu falo, eles trazem muito posicionamento do... Igual o Eldava fala muito de equipe, de engajamento, de como... Ele faz muita trend. Isso que eu falo, até aproveitando ele como exemplo, antes de você ir no outro erro. A gente vive em um país em que é obrigado a pessoa se posicionar. Se você não se posiciona, você está contra ela. Você acredita que o posicionamento político, ele ajuda ou atrapalha o brand? Aí ele nicha.
Não, você me falou que eu fiquei em cima do muro. Não quero ninguém em cima do muro aqui. Não, ele vai linchar, porque pensa o seguinte, hoje, como você disse, existe uma guerra, né? É um lado e o outro. Se eu me coloco como empresa de direita, e eu deixo isso bem firme, eu sou empresa de direita, os caras da esquerda não vão querer comprar de mim. E o contrário também não. Se eu colocar, eu sou de esquerda, tal, o da direita vai se afastar. Já acontece isso. Aconteceu isso com um erro que foi da Havaiana, que eles se posicionaram erroneamente com estratégia antigamente. Presta atenção, gente. A empresa, ela era totalmente do Brasil. Assim, atendia todo mundo. Eles não tinham essa disputa nem nada. Eles estavam tranquilos, concorda? Um líder de mercado. Monopólio. Monopólio tranquilo. Ipanema tá muito abaixo. Muito. Né? E do nada, eles me lançam uma campanha que vão dividir, já num país polarizado, que divide, tá brigando por tudo hoje nessa parte política, eles me lançam uma campanha que vai dividir realmente o posicionamento da empresa. O que eles fizeram? Perderam o pessoal da direita, da extrema direita eu coloco, né? Porque da direita que não tem posicionamento, eles ainda continuam comprando. Mas aquele extrema direita não vai comprar mais deles. E até fizeram até uma outra marca agora, que é o Pé Direito, né? Cara, você viu? Eu comprei. Comprei. Mas olha só, a genialidade do brasileiro, e aí isso é o que eu acho um grande diferencial, é o cara vender lenço na hora do momento de crise, né? O cara... A sagacidade da pessoa de, no momento de crise de uma gigante do mercado como a Havaianas, de repente o cara criou um chinelo chamado Pé Direito. E o negócio lá tá para chegar a partir de abril, maio, para chegar. Eu até vi comentários e matérias falando o tanto que o marketing acho que era da Ipanema, estava um pouco atrasado, porque eles não fizeram nada. Num gancho muito deixaram uma outra pessoa criar uma nova marca, achar de ganhar dinheiro do que a Ipanema. A oportunidade que eles tiveram de aparecer, porque estava meio apagado, já não tem muito anúncio, não faz muita coisa, mas tem que estar no mercado. Apesar de que essas empresas, elas são de grandes redes, né, hoje. De redes assim de... acho que é... Elas não são só a marca em si que elas trabalham. Então, várias outras. Né? São grupos, né? Um grupo bem grande. Isso, se eu não me engano. Então, mas assim, eles perderam uma oportunidade muito grande. E aí é a falta de posicionamento estratégico da equipe que está trabalhando com eles. Então, posicionamento político só se ele for estratégico. Posicionamento político só se for estratégico. Porque é mais fácil você ter um público maior atendendo todo mundo do que você nichar para um lado ou para o outro. Eu acho que, a não ser que vocês queiram mesmo atender só esse público. Que aí... Por exemplo, quando a gente fala do nosso mercado, por exemplo, eu atendo usinas de vários tamanhos, mas hoje eu não vou pegar usina de giga, que eu não estou falando assim de 100 mil módulos. Por que eu vou querer comunicar com esse cara se hoje eu não vou entregar uma usina de 100 mil módulos, não é o meu público? Se eu deixar para o meu mercado me posicionar dentro de varejo, show de bola, é isso. Se o cara tem... Vou botar aqui o nosso açougue aqui de Goiás. O cara tá muito bem definido o público dele. Sim. O Frigorífico Goiás? Ele tá muito bem definido o público dele. Sim. Só que ele sofre com isso? Não. A cada crise que o mercado tenta impor a ele, mais ele aumenta em vendas, cara. Porque o pessoal vai lá comprar mais, porque ele definiu. Então, eu acho que é muito sobre o posicionar é para quem você quer vender. É para quem você quer vender. Você tem uma escolha. Eu não sei se a agência de marketing precisa se posicionar para vender para um lado ou para o outro. Não sei se uma empresa de energia precisa se posicionar para vender para um lado ou para o outro. Mas, para determinados produtos e nichos, se o cara fizer isso, ele, na verdade, em vez de vender para todo mundo pouco, ele vende para um nicho muito. Aí ele se destaca. Mas também tem uma coisa que pode afetar, que é você se posicionar para um local onde não tem um público que você quer. E aí você vai escolher errado. Aí é intencional, é estratégico. Mas eu falo assim, você tem, vamos supor, um produto que atende todo mundo hoje. Ou só uma parte do público. Uma parte aqui. E aí você se posicionou pro outro lado. E esse público aí não vai comprar mais de você. E esse aqui já não compra. Entendeu? Então, se você não estudar o mercado, não estudar o seu negócio, se você não entender, o seu posicionamento, cara, vai ser um tiro no pé.
É o tal do ICP, né? Tem que definir o ICP do seu cliente ali. Se fosse igual... se não tivesse polarizado a política hoje, adiantaria o frigorífico se posicionar por um lado? Não. Entendeu? Porque não tá polarizado, não tem essa divisão, não tá tendo essa briga. Por que eu vou só comprar uma carne? só quer comprar uma carne, cara. Hoje E aí? o cara quer comprar a carne de alguém com estampado. Estampado, exatamente. Então faz sentido para ele esse posicionamento. Daqui uns dias, talvez, lá na frente, ele não vai precisar fazer isso mais. Ele vai poder voltar atrás ou parar um pouco e atender todo mundo novamente. Mas aí é estratégia. Por isso que precisa de uma equipe, né, de pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo. Para você, na hora que chegar uma campanha, ofertada uma campanha para Havaianas, falar, cara, isso aí não vai dar certo. Não, vamos barrar. Tem um diretor lá que fala, tem vários diretores, né? Mas você acredita que foi intencional essa... Não, acho que meu público, ou foi uma campanha errada? Não, eu acho que eles surfaram na onda daquele prêmio do Oscar, da atriz. Não sei se foi do Oscar, foi um prêmio lá do Grammy, alguma coisa assim. Sim. E eles tentaram trazer essa imagem dela e atrelou com o posicionamento que ela já tem nas redes sociais. Sabe o que eu acho? O posicionamento da atriz, nem é da empresa. Eu acho que eles erraram no texto. Então, não na pessoa, porque a pessoa a gente já sabe, né, o posicionamento, mas o texto... O texto para aquela pessoa. Exatamente, o texto para aquela pessoa. Às vezes aquele texto para outra pessoa... Não pegaria dessa forma, não teria essa interpretação política. Mas você acha que isso foi... Aí minha pergunta, na opinião de vocês, foi intencional o erro? Não, ou não? Eu acho que não, foi um tiro no pé, porque o público da esquerda... Ele não tem um poder aquisitivo de compra que eles querem. Peraí, então você tá querendo dizer... Calma. Não, eu não quero não. Calma. Eu tô... Polêmicas. Aí você fala assim, ó, o público da esquerda... Foca aqui, calma aí, foca que ele vai falar. Falando sério. O público da esquerda, eles, por mais, eles não querem que eles saiam do local que eles estão. Eu falo a população que precisa do auxílio e tudo mais. Eles não vão... gastar com Havaiana hoje, gente, vocês não sabem, é caro pra cacete. caro, não é? O cara vai preferir comprar uma falsificada ou outra marca. Então eu creio que foi um tiro no pé. Direito. Cara, nós estamos muito bons nisso, porque a gente deixou os 4 outros erros pro final. A gente falou primeiro, a gente deixou aquele gostinho de quero mais, e agora vamos finalizar o segundo erro aqui. O segundo erro que eu considerei aqui é copiar o concorrente. Cara, isso aqui eu acho que é um dos piores que tem aqui, que eu coloquei. Porque aí, o seu concorrente, ele não pode ser a sua referência para você construir a sua marca. Ele pode ser uma inspiração para você alcançar o objetivo que você quer. Qual a diferença? Eu ia perguntar isso agora. Então, qual é a diferença? Eu considero a V4, né, uma agência que conseguiu alcançar um patamar que eu quero alcançar. A referência de mercado. Referência de mercado. Mas eu não quero ser a G4. A V4. A V4. Eu não quero a marca dela, as cores, o posicionamento. Eu não quero ser pegar o mesmo segmento, né? A qualidade da entrega de serviço, né? A qualidade da entrega de serviço que é um pouco... Calma, você já falou mal dos esquemas da V4, agora calma. Não, mas não sou eu que digo, eu contratei eles. Quem contratou eles foram meus clientes. Então, eles que trazem isso pra gente. Eu acho que acredito que toda empresa de massa peca... É a escala. Quando você escala, você peca na qualidade. Então... Não copiar. Não copiar. Não copiar o concorrente. Acho que é uma linha tênue. Exatamente. Só se inspirar. Porque você tem que ser autêntico no que você constrói. A gente se inspirou na entrega de serviço da V4. Dá um exemplo. Quando nós começamos, a gente entregava tudo. Aí até que a gente viu o modus operandi da V4 e falou, cara, isso aqui é mais escalável do que o que a gente está fazendo hoje. Então a gente se inspirou no modelo de entrega, mas as identidades são totalmente diferentes. O terceiro que eu coloquei... Antes da gente ir pro próximo, e o que você acha quando as empresas começam a copiar o que você está fazendo? Não, isso é bom para você só. Porque você está inspirando outras pessoas. Só nessa questão. Mas para eles é muito... Porque se você parar de criar... se você parar de fazer coisas novas, e eles... Tipo assim, a minha referência é o Max. Se o Max parar, o que é que eu faço? Frase de efeito, foca aqui em mim. Frase de efeito, foca em mim. Copiar atrapalha você crescer o seu negócio. Por quê? Você vai viver num platô ali em que quem você está copiando parou de criar, você não cria também. Então tenha referência e tenha um planejamento. Contrate o Bob e o Danilo, que eles vão te ajudar. Eu trouxe esse assunto porque, assim, tem
Algumas empresas, mas tem uma, duas ali que é bem descarado, que a gente faz e tipo, caramba, não deu nem 24 horas, tá fazendo a mesma coisa. Sabe o que acontece? Às vezes o dono nem sabe. Você acredita? Porque eles... Tem eles- muitas empresas que contratam social media, pessoas Equipe de estratégicas, marketing. e essas pessoas pegam, né, a estratégia, o visual, ou qualquer outra E campanha vende que a você ideia faz, ali. e vende a ideia pro dono. O dono, sem saber, às vezes, fala assim, Sim. às vezes sabe, né? Às vezes não. E aí aplica. E aí tá sendo uma cópia, assim, até o dono saber. Por isso Eu acho o dono que tem que estar em cima, cara. eu acho que assim, sem saber, você não omisso. Ele pode você até é- ler e fingir que não viu. É que a gente Não partiria dele, mas ele... toda segunda a gente tem a reunião de conselho na estratégica e a gente estava conversando sobre, né, o nosso posicionamento próprio de marca e o que nós temos que fazer, quais os próximos passos. E a gente tem visto, né, que empresas têm, cara, não se inspiradas, copiando, né, ou pelo menos tentando, porque, cara, para fazer é muito diferente do que achar que o cara está entregando, né? Copiando o que a gente está fazendo, e a gente estava discutindo, poxa, mas as estratégias os caras estão fazendo, mas isso é normal. E eu até prefiro ser a referência de cópia, referência para as pessoas me copiarem, do Porque você vai que ser o eu primeiro em tudo. precisar estar copiando. Óbvio, inspiração sempre a gente vai ter que buscar, e eu acho que o maior erro é o cara copiar o cara do próprio nicho, Uhum. do que se buscar beber fontes de outros e adaptar, setores e adaptar o que funciona para o teu negócio. Aí a gente até discutiu sobre essa semana, mas a gente fica chateado, a pessoas, né, ficam chateadas, estão copiando exatamente o que a gente está fazendo, até aliciando gente, tentando tirar funcionário. Cara, mas assim, quando a gente olha, quer dizer que... Opa! Você é o topo da cadeia alimentar. Parece que eu tô fazendo alguma coisa certa aí, hein? Aí, dentro desse contexto de Ninguém quer copiar, copiar o posicionamento do Dolly que dá Guaraná, né? errado, né? O Dolly Guaraná. Que dá errado. A gente não falou sobre isso, sobre o posicionamento também, de certa forma, ridículo, né? Apesar de que o Dolly eu considero um case muito bom, porque todo mundo sabe o que é o Dolly. A gente pega uma referência nacional que é a Dolly, nesse meio assim, ridículo, entre aspas, que é uma coisa. Mas aqui em Goiânia a gente teve a Star Chic. Vocês lembram da Star Chic? Você não conhece a Star Chic? Aí, Chic você nunca é o foi quê? pobre, não? pô? Eu morava em Barbacena nessa época. Então Star Chic é uma... a gente tem a referência do Dolly. É um Mas o que que é posicionamento. Star Chic, gente? Star Chic era uma loja de sapatos aqui em Goiânia que o cara usava a mesma pegada do Dolly, só que com Os comerciais bem estrustos, ridículos, mas que chamava a atenção, prendia por ser um ridículo. pica-pau nada a ver, outros personagens animados nada a ver, E, bem e ridículo. outra, foi estratégico Exato. o posicionamento dele, viu? Ele usar isso, ele falou pra gente já, nós encontramos ele, e ele falou que todo o contexto e ele colocava esse comercial na TV Band, passava na TV. Passava na televisão. Mas foi- Porque também é público de massa, também. Que Exatamente. comunica com o público dele. exatamente, o pessoal lembrava dele por isso. Mas isso é brand estratégico, É brand né? estratégico. Não tô falando o bom e mal, o Sim. ruim e bom ali, nós não estamos falando de qualidade. Esse cara, você está entregando. Então, Tá dando o errado. público dele, que ele já tá definiu que é CD, de repente, para fazer a aquisição do produto dele, funcionou. O que acontece é que as pessoas às vezes não têm essa disposição de ser reconhecido como um Dolly Guaraná. Porque as pessoas quando falam do Dolly Guaraná, vêm para esse lado da comédia, né? Mas ninguém quer copiar também. Mas que é uma estratégia que o dele pode falar melhor, que deu certo. Sim, e eu acho que não é sobre a qualidade, como você falou, a qualidade ou o melhor fazer, é sobre o que dá certo, É né? assertividade. Ele entendeu que o público dele ele não ia concorrer com Coca-Cola, do Coca-Cola. Não, meu público é um pessoal mais classe B. Então eu vou comunicar com eles mesmo, sendo dessa forma, assim, parodiar, acho que outros comerciais mais famosos de uma forma bem simples. Vamos voltar aqui, ó. Falta o 4 agora. O 4 eu coloquei Não, aqui. calma. Você falou 2. Não, falei, ó. Só pensar em vender, Só pensar em vender. copiar Aqui a gente concorrente. estava. Agora é terceiro. É, Não ter a identidade clara, né? A clareza naquilo que você quer comunicar. Se você se perde, exemplo, vou usar vocês como exemplo, né? Se você não tivesse todo esse brand que vocês estão construindo, esses concorrentes seus não estariam te copiando hoje. Porque a sua comunicação estava sendo clara. Eles já entenderam o que vocês fazem. E como vocês se posicionam. Por isso que eles estão copiando você. Porque a sua o posicionamento que vocês colocaram, né, nas redes sociais, né, no contexto geral da empresa, é bem claro para eles. Cara, isso aqui tá dando certo. Quando o posicionamento não é claro, é porque não tá dando certo. Você não tá convertendo, você não tá crescendo, você não tá apresentando isso, você não tá mostrando.
Uma coisa que o Max fez esses dias que ele falou que ele até falou que ficou com vergonha. Mostrar a conquista dele nova, o carro. É verdade, fiquei com vergonha. Cara, ele ficou com vergonha. E Mas isso puta atinge carro, viu? Um ou puta não carro. o posicionamento que ele está entregando hoje? Total. Como o Max, um CEO bem próspero, que tem empresas, tem pessoas trabalhando. Pro The Groove Club não tá perfeito. Tem um cara. The Groove Club, Tá Mercedes? Entendeu? Isso é uma clareza de posicionamento que você está colocando para determinar, ó, eu sou assim, Sim. eu tô querendo esse caminho e vou atingir tal coisa. Daqui para frente é só crescer. Então tem esse não ter identidade clara é um dos erros que os empresários, né, que as empresas hoje aplicam na não estratégia assertiva deles. Eu acho que também entra até naquilo que o Max falou de hoje dos donos e CEOs estarem à frente. Porque um produto não tem uma identidade palpável. A pessoa sim. Então pessoas compram de pessoas. Eu Sim, acredito até que porque, isso vamos ajuda lá, muito. João Apolinário tava no Shark Tank lá. Cara, por que ele precisava, ele apareceu no Shark Tank? Por quê? Ele precisava, o nível que ele já tinha de empresa, Polishop aí estourada, já grande pra caramba, e do nada ele tá no Shark Tank. Ele precisava disso? Não, mas ele entendeu que ele, atrelado a outras marcas, ele faria crescimento histórico, né, gigantesco. Igual tem uma empresa que ele comprou na Shark Tank, que ele fez a sociedade, que é a Decor Color. Pô, explodiu aquela empresa, Cara, né, cara? O cara, ele Top. rachou, cara. Foi um dos melhores investimentos que ele fez na vida. Foi aquela Decor Color, porque era uma empresa já com estrutura boa. Ele aplicou, mas assim, quadruplicou o investimento que ele foi teve. 10 milhões, né, o investimento. Foi uma dos maiores compras que ele fez, porque o cara já tinha uma indústria, né? Tinha a fábrica E e eu tudo. vi algo que, tipo assim, a imagem dele foi muito importante para esse crescimento. Sim, exatamente. O brand e o posicionamento dele ajudou muito nessa. Você queria algo, um resultado palpável. É um exemplo Exato. dessa parte aqui também ainda da identidade clara, desse pessoal do Shark Tank, Caíto. Ele tem que comunicar com o pessoal jovem, que usa aqueles óculos, que gosta dos relógios, aquele despojado dele. E ele parece não ser forçado, isso ajuda na Sim. comunicação dele ser aquilo, e ele criou um ecossistema Em volta daquilo. que Sim. em volta do que Hoje, ele é, o né? pessoal que ele contrata nas Por isso que tem lojas deles, facilidade em que fazer. o pessoal que ele contrata nas lojas, nos quiosques, é um pessoal mais despojado, tatuagem, brinco, piercing, porque isso comunica com o que ele quer vender. Então ele determinou, deixou visualmente claro o que ele precisa, o que ele quer e quem ele quer atingir. O JJ, ele precisa demonstrar que ele é um esportista ainda, que ele veio desse nicho. Ele construiu Ele essa construiu narrativa. essa narrativa. Né? Então, Olha, ele- disciplina. Ele passa uma disciplina, Então, calma. toda a fala frieza. dele é sobre disciplina, sobre não desistir, sobre essa pegada de esteticamente você tá sendo bem cuidado, você Cuidar do corpo. cuidar do corpo, cuidar da mente. Ele precisa demonstrar isso, porque ele desenhou isso, né? Deixou bem claro. Beleza? Beleza. Essa parte? Vamos agora. 4. O Essa quarto. aqui é boa, hein? Calma, são quantos? Erros mesmo? são 5. Estamos no quarto, penúltimo. Erros que as empresas cometem. A 4 é depender só de anúncio. Você acha que é um erro, Max? Eu acho que custa caro depender só de anúncio. Você que Sim. trabalha com isso. Não só custa caro, é prejuízo. 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 É aquilo que a gente falou no começo do episódio, lá na frente, lá atrás, né, do episódio. Que empresa que só tem tráfego, o cliente entra na sua rede, ou entra no qualquer lugar, uma landing page, vamos tirar da rede social para a gente poder falar, uma landing page mal construída, que não tem sua identidade, não tem a sua essência, não tem a essência da empresa dentro Não tem uma ficha no Google. não tem nada. Cara, ele não tem autoridade, ele não vai comprar. Não adianta eu gastar 10 mil reais se na hora que eu entro para ver as suas coisas, você não me demonstrou que vale isso. O produto não vale isso, entendeu? O serviço. O brasileiro é muito criativo. E pro mal também. Então existem muitos golpes aí no mercado. Então, a Sim. pessoa, todo mundo que fica um pé atrás, ele pesquisa em todos os canais que existir na internet para ele ver se aquilo é real ou não. Ainda mais Então- se você trabalha com venda. Se você trabalha com venda de loja presencial, ok. Mas se você não tiver no Google também, a pessoa não te acha, né? Exato. Mas tem que estar lá no Google também. Mas ela vai lá na loja, vai perceber, mas você pensa, você chegar na loja e não ter uma experiência lá dentro. Você só chegar lá, aí o atendente lá, o vendedor, precisa de alguma coisa? Não, tô só olhando. Fantastic Trend. Tem essas roupas aqui, ó. Escolhe aí. Você tem essa trend Tem- também. Tem essas roupas aí. Tem essas escolhe roupas aí, olha aí. Então, não, eu queria uma camisa. Não, pra qual ocasião que você quer essa camisa? Você vai para um aniversário, para um casamento? Sabe, esse tipo de coisa que atrai, você vai... Ó, o cara tá
ele percebeu que eu preciso de alguma coisa e tá perguntando. E aí vai te mostrar, ó, tem essa camisa aqui, é de tal tecido, explicar, trazer uma narrativa para aquele produto. Então, depender só de anúncio, entra nesse contexto. Se você fizer só anúncio e lá na frente, na ponta, você não tem uma estratégia para fazer converter esse cliente, não tem um posicionamento, não tem um conteúdo dentro do seu Instagram, tá lá parado. Só com o set post, né? Você não adianta muito. Então, por isso que eu coloquei que é um dos erros, só depender de anúncio. Concordam? Show. Agora é o último? Agora é o último, o quinto. O quinto é muito bom também. Eu coloquei aqui que é não construir autoridade. Você não ser autoridade naquilo que você está querendo vender. Por que os CEOs hoje estão aparecendo nas empresas? Eu estava citando com o Igor aqui, o Cariani, Júlio Balestrini, TK Motos, tem outro aí, Igor, o próprio Adib. Eles têm canais agora de YouTube só para mostrar os bastidores da empresa, dos funcionários. Eles vão lá, é como se fosse making off mesmo, bastidor, sem venda, sem nada, só mostrando o dia a dia dos caras. O dia desse não, hoje eu vi uma pergunta no Instagram do Toguro, ele fazendo perguntas bobas pro Adib, mas estratégicas. Ele fala assim, quanto você faturou hoje? Aí o Adib, 40 milhões, numa venda só. Ele, não é possível. O Toguro já sabia que ele faturava isso. Só que ele coloca como ele não soubesse para dar engajamento. O pessoal perguntar, nossa, é isso mesmo? E vai lá. Conteúdo estratégico. Montar, né? Monta a narrativa para pegar o pessoal que está acompanhando eles. Então, construir essa autoridade hoje, tem que ter o CEO da empresa tem que aparecer. Ele tem que estar presente. Eu estava falando para o Igor hoje também, a maioria dos restaurantes aqui de Goiânia, o dono tem um perfil trancado. A maioria. Eu estou fazendo um bocado de pesquisa, né? Eu estou prospectando. E aí eu sou bom de prospectar, porque eu investigo tudo. A mulher hoje, essa cliente, ela me perguntou, como é que você me achou? Que eu cheguei no número dela, eu cheguei no contato do WhatsApp dela. Aí eu falei, fiz isso, parti dessa etapa, e eu precisava falar com você, então eu fui pesquisando até achar você. Aí ela, não, bacana. Aí a gente começou com o Marguacal. E o que eu tava falando? Sobre o posicionamento de autoridade. Sobre que os donos de restaurante... os donos de restaurante. Aí eu falei para ele, nossa, mas é uma oportunidade tão boa desses donos de estarem até mesmo pegando clientes para a rede deles, porque vamos supor, posteriormente eu abro outra coisa, outra empresa. Eu Até tenho uns falar. leads qualificados. Oportunidade de negócio, né? Oportunidade de negócio. Vocês acham que o posicionamento do CEO, eu não vou botar CEO, mas uma pessoa, né, para representar ali aquela empresa, ela cabe em qualquer nicho, qualquer segmento? Você acha que isso Cara, eu funciona, acho que cabe em todos. Sabe porque... por que eu falo? Que sim, Toguro e se mete. Não, mas assim, o Toguro, sei lá, nós estamos falando de uma collab, eu tô falando assim, o João como o cara da CIMED tá ali, se posiciona na frente. O João, qualquer os boteco da esquina lá do cara. Ele te devolver a pergunta. João Adib Chesse Max, eu e você na energia solar, você topa? Você toparia? Não, sim, mas a pergunta não é essa. Eu toparia, João Adib, se você quiser. Estamos aqui. Eu digo assim, o posicionamento da frente do CEO ou dessa pessoa que está à frente da empresa, ela cabe em qualquer segmento, qualquer Sim, vou usar o exemplo da farmacêutica para energia solar. Não, mas a pergunta dele é assim, ó. O dono da empresa, qualquer tipo de empresa tem que aparecer? Para crescer, eu falo que sim. Agora entendi. Entendeu? Para crescer, sim. Para manter o que você já tem, não. Pode ficar tranquilo. Na sua, mas você vai ficar na mesma. Sim. Você entende? Agora entendi. Você quer ser pequeno, quer ficar tranquilo, quer só a sua aposentadoria ali, manter aquela empresa com aquelas vendas. É fato dizer, então, que seria algo para aceleração. Exatamente. Aceleração, eu estar aqui dentro, eu estar à frente da empresa, tracionando mais negócio e eu ser um canal de aquisição. Para mim, eu estou aqui nas câmeras, buscando, gerando conteúdo para ser mais um canal de aquisição. Sim. E com isso a gente vai criando autoridade. Talvez ela é consequência, na minha visão, a autoridade é a consequência desse trabalho que vai sendo desenvolvido. Faz sentido? Sim, exatamente isso. E por isso que eu falo que para todo negócio, se você quer crescer, né? Se você quer ter expansão, quer ter filiais, quer ter outros negócios do nicho também, que você entende que você é capaz, eu acho que um fator predominante é você aparecer, ter uma autoridade, né? Presença digital e constância. O principal, eu acho que ainda é constância. Porque às vezes a pessoa para no meio do caminho, por quê? Porque não está vendo resultado imediato. Né? Eu tenho
Tava falando pro Igor, eu tenho 700 posts hoje que eu fiz, já tem no meu Instagram, por mais que eu apaguei alguns. Só 7, 8 que viralizou, entendeu? Que deu um nível bom de visualização. Se eu tivesse parado, né? Eu não estaria aqui hoje, pra falar a verdade. Eu nem estaria com a empresa hoje, com a pessoa percebendo que eu consigo oferecer algo bom para ela, um crescimento, um posicionamento, uma estratégia. Concordam? Concordo. Então, os 5 erros que as empresas cometem, eu vou repetir aqui, é só pensar em vender, copiar concorrente, não ter identidade clara, depender só de anúncio e não construir uma autoridade no seu posicionamento digital. Fechou, pessoal? Eu acho... Essas 5 dicas já valiam um podcast inteiro, né, Igor? Dá pra Fácil. gente... Mano, Fácil. essa aqui eu acho que a gente mais conseguiu, né, trazer pontuações. Porque são dores reais do nosso Dores dia a reais. dia, né? A gente não tá inventando nada aqui. É o que a gente passa, é o que eu passo na hora de criar, que vocês veem com os clientes, eu como cliente, ver os clientes com as dores dele ali na hora de construir a autoridade. Para quem quer, de fato, iniciar nesse trabalho de construção de autoridade, geração de conteúdo, realmente não é um negócio que você faz de uma hora para outra e constância, para mim, vai determinar o sucesso ou não disso. Pessoal, eu acho que conseguimos matar aqui, né? essa Satisfeito? parte. Satisfeito, Max? 100%. Satisfeito? Bota tem uma coisa? Satisfeito. Queria agradecer vocês pelo... Não sabatina, mas o papo legal que a gente teve, não, acabou. né? Cadê as A gente perguntas? tem o melhor momento desse A podcast. resposta das São as perguntas que o pessoal nos manda. E é bom, né, Igor? Lembrar a galera aí para mandar as perguntas. Tá aqui? Tá aqui em mim? Vem aqui em mim, Douglas. Tá aqui, ó. Tá aqui. Boa. Vamos lá. Calma, Douglas. Joga aqui em mim. Joga aqui em mim. Então, se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui nos nossos comentários, no nosso podcast, nos nossos Instagram também, vamos estar avisando lá. Sempre mande suas perguntas que vai chegar esse momento e nós vamos responder. Deixar o corte certinho, vamos criar esse hábito também, a gente gera o corte e joga a pergunta com a resposta nos nossos Instagram, beleza? Sim, acho que do últimos ainda não Vamos tivemos jogar. a parte das perguntas e respostas. A gente fazer os cortes só deles. A gente fazer e jogar nas nossas redes sociais Max tá também. perdido, aí pensando aqui, como assim? Não, eu não sei se a gente tá no podcast ou eu tô fazendo um make-off aqui do Não, já podcast. Tá gravado. Então. Tá gravado, nosso compromisso, é um compromisso. Vai lá, como Douglas. as perguntas aí, ô Douglas. Você aumentou o volume aí? Já aumentei já aqui também. Tá bom, tá se ouvindo? Oi? Tá se ouvindo? Tô me ouvindo. Tá, aqui. beleza. Vamos lá. O que é mais fácil, construir uma marca do zero ou gerenciar uma marca já estabelecida há anos? Vai muito pouco de encontro ao que eu falei. ali Essa é no uma início, pergunta que mas o Max fala também aí, fez fala aí. uma pergunta mais ou menos desse sentido e eu respondi que era... tem as duas dificuldades, né? Mas assim, eu considero que pegar uma marca que já foi construída ainda é melhor, né? Sim. Eu acho que é mais fácil por causa da maturidade digital que a pessoa já tem construindo. Então ele já é mais aberto a ideias novas, a estratégias e a manter a consistência lá no posicionamento dele. Não foi dito, mas tem um rebrand também, né? Que nem a minha o rebrand. fez também o rebrand. Só que mesmo assim eu acredito que o do zero é mais difícil. Por quê? Porque você tem que, como diz assim, treinar a mentalidade daquele empresário, dele entender o que ele precisa ser feito. Porque às vezes ele tem a dificuldade de olhar para uma câmera, tem a dificuldade de começar. Então, do zero também eu A maioria tem o medo da câmera, viu? Medo da a câmera. maioria é medo da câmera. Medo de julgamento. Medo de julgar. Não, e o Então que você tem que quebrar muito eles a têm mente. muito mais medo de julgamento de pessoas Sim. próximas do que de pessoas desconhecidas. Eu falo por experiência própria minha. Enquanto eu não aprendi que, né, tocar o foda-se, não tá Tem nem que ser. aí pra isso, eu nunca teria feito nenhum dos vídeos que eu estou fazendo. E aí, assim, vai passar 3, 5, 10 anos, você pode olhar pra trás e, porra, podia ter começado esse negócio. Olha o cara ali, que tem menos conhecimento que eu, tem menos entrega, tem menos resultado. Olha lá que o cara entregou de autoridade. Olha quem é o cara. E foi isso que, né, passei óleo de peroba na cara e, meu amigo, vamos entregar conteúdo. Sem medo. É perder o medo. E, assim, óbvio, né, com o mínimo de razoabilidade na entrega do conteúdo. De fato, a gente está falando aqui sobre o que a gente vive, sobre o que a gente trabalha todos os dias, estamos inventando aqui nada. Eu até perguntei, né,
quando a gente vai criar isso dentro do Instagram, é uma persona, somos nós de verdade. Até eu e o Igor, a gente tava falando antes de começar aqui, às vezes a gente se auto-sabota. A gente Sim. deixa de... Nós conversando, você fazendo as perguntas pra mim, a gente respondendo, ele conversando. Ah, então peraí, vocês ensaiaram esse podcast antes? É porque assim, Calma, peraí. Não foi ensaiado, mas a gente Eu falou cheguei assim... aqui... Não, é porque como você não chegou, a gente foi... vamos conversar aqui pra ver o que é que sai, pra ver como é que vai ficar o podcast. E aí a gente foi conversando, aí ele... Nossa, velho, ó... Às vezes a gente fica... Nós se auto-sabota, nós temos conteúdo, nós conseguimos, cara. Nós nos desvalorizamos, né? Então, acho que tem que ter perder o medo de errar, cara. Porque, por mais que... Eu falo pros meninos, o feito é melhor que o perfeito. Se você fizer, por mais que não seja perfeito, cara, você fez. Já é um ponto, você já tá na frente de 90% das pessoas. Não, e eu acho que eu tenho convicto comigo que é o seguinte, se eu começar a comparar vamos pegar o The Growth Club. Se hoje nós compararmos The Growth Club com Flow e com Podpah, Nós não existe. não vamos nem fazer. Não. Agora, o que é certo comparar o The Growth Club agora que iniciou no seu 4º, 5º episódio com o 20º? Sim. A gente conseguiu melhorar, a gente conseguiu aumentar a audiência, a gente conseguiu fazer que esse abençoado que tá aí vai seguir, curtir, compartilhar. Comentar, tirar o sininho. Sim. Essa é a verdadeira comparação que nós devemos fazer, porque aí nós estamos comparando o início de um projeto com um projeto mais consolidado. Sim. Aí, se a gente não conseguiu, estamos falhando em alguma coisa. E é a longo prazo, o resultado é a longo prazo. Nada, Então. a não ser que a gente fure uma Longo bolha, prazo. gente, mas isso aí é furar bolha, nem é estratégico às vezes, entendeu? Acontece. Acontece, ele é no percurso, se acontecer, beleza. Vamos pra próxima, hein, meu amigo? Bora. Essa aqui é uma pergunta interessante. Tenho muita vergonha de aparecer em vídeos. É possível construir uma marca forte hoje sem mostrar meu rosto? Ó, até que você consegue, só que o que acontece? Você vai deixar vou dar um exemplo aqui, muito bom, da Empíricos. Era Empíricos? Que é a Betina. Sim, a Betina, sim. A Empíricos, a cara da Empíricos, por um tempo, quem foi? A Betina. Ela virou sócia da empresa porque ela atrelava muito a ela, né? Esse momento da empresa. Então, se você não quer ter sociedades com a cara do seu negócio, você tem que aparecer, tem que ser você. Mas se você estiver disposto a ter outras pessoas na frente do seu projeto, aí você vai ter que contratar pessoas para isso. Mas eu acho que trouxe um insight muito bom. Tipo, não quer aparecer? Tem que contratar. Alguém que... aqui nós temos aqui em Goiânia a Brasil 70 biquínis. O que é isso? Brasil 70 biquínis. Quem que aparece na Brasil 70 biquínis é modelos conhecidas. Já apareceu a Ariane, hoje está com a Duda. Então, se você não quer aparecer... E tem empresas que nesse formato. Tem que ter outras pessoas representando a marca. Hoje tem as embaixadoras das marcas, das empresas. Eles contratam essas pessoas, pagam, para elas serem o rosto da empresa, elas serem essa persona. Se não é o dono, se não é a dona ali, tem que ter uma pessoa alguém representando a marca. Exatamente, tem que alguém representando essa marca. Boa. Lembrando aqui, quem que era o representante da CIA antigamente? O Sebastião. Era o Sebastião? Eu lembro o nome. Da De Bombril. infância. O careca. O Sebastião. Não, eu lembro, eu só não lembro o nome. O da Bombril. Eu não lembro o nome dele, não. Era Paulo alguma coisa? Eu não lembro, mas ele... careca, né? Calma. Não pode falar isso. Essa aí Mas era... Não, politicamente incorreto falar careca. correto falar careca. Tem nome pra caralho. Então, assim, eles sempre colocam alguém, né, pra poder representar. Então, é válido essa questão, sim. Tem que ter alguém, ou você ou outra pessoa. Boa, boa. Você ganha uma pergunta direto pro Joga Bob. Na geral. É que tá falando boa. Opa. Essa pergunta aqui é direto pro Bob. Bob, tem um pequeno negócio, sou em manicure, de bairro. Preciso me preocupar com brand? Ixi. Aí é o... Assim, eu não faço manicure, mas o que eu vejo aí sim, trends virais. Sim. Aí é a divulgação nem da empresa, é da persona, da pessoa. Exato. Que, as nossas esposas, minha esposa é fiel à mulher que faz a unha dela. E ela é super engajada no negócio dela. E não cobra barato, não. Não é barato. Não é barato, mas... Ixi. Agora, tem valor uma pessoa que, né, não promove essa marca. Eu acho que para serviços individuais, cara, eu acho que faz muito mais sentido ainda estar presente nas redes. O brand dela tem que ser muito melhor. É
brand da persona. E é individual e é estético. E É outra, estético. Então E outra- a imagem é pura ali, né? e outra coisa é aonde ela vai conseguir ter menos clientes, mas com valor agregado maior. Uma pessoa que tem um brand de posicionamento nesse nicho. Uma pessoa que... Porque uma manicure em si, se ela for individual, não tiver um salão, ela tem que... um limite de atendimentos. Então, como é que ela vai fazer? Escassez, com alto... Ela tem que gerar aumentar isso. O valor. Ela tem que, o posicionamento dela tem que mostrar... Personal trainer. Exatamente. Personal trainer tem o que paga R$50 e tem um cara que paga 10 mil. E aí? Por quê? E Porque normalmente o que é que paga 10 mil lá tem muito mais seguidor. Muito já mais. hypado, Mas né? assim, se você for ver a quantidade de conteúdos que ele gera, as dicas, o posicionamento dele, é bem maior, né? Então, para esse nicho aí, para esse formato que a gente colocou de manicure, personal training, tem que se posicionar, tem que ser estratégico e tem que ter constância também. É claro, se quer crescer, se quer aumentar, acelerar o teu negócio, quer ficar estagnado, tá tudo certo Sim, também. eu conheço manicures que só é de boca a boca, é indicação, mas aí elas cobram R$35 em vez de 150. Nossa, eu vou indicar essa para a Priscila. Tô brincando, merece, a Pri merece. Bem, a próxima pergunta é bem básica, né? A pessoa falou assim, ó, desculpa pela pergunta básica, mas é que me confunde muito. O que realmente diferencia brand de marketing? É a mesma coisa em algum ponto? Não, o brand, ele é a questão estratégica do posicionamento. O marketing é o contexto geral. O brand, ele é um campo de estudo dentro do marketing. Sim, o marketing é o geral. Ele está dentro do brand, né? O brand está dentro do marketing, na verdade. Então, eles se conversam, tem que ter tudo alinhado, mas o brand, ele é um pedaço do marketing, né? É que também é errado falar que brand é uma logo, né? Exatamente. É pesado. É errado. Outra não. Pensa. Essa aí é Ó, o tapa na cara do estrategista, né, na Nós verdade. estamos aqui aprendendo. É o tapa na cara. Né? Porque por muito tempo o brand era marca. Isso aqui é brand, ó. Isso é brand. Aqui, desculpa, isso aqui é logo. Isso aqui sozinho é logo. Isso aqui comunicando com o que nós falamos, com o que nós entregamos. Isso aqui é com logo, isso nossa aqui numa empreendimento. garrafa, num carro. O amarelo. O amarelo é brand, entendeu? É a posição. E outra coisa que é brand é o dono mostrando essa marca, né? Isso aqui, sem nós três, É uma logo. É uma logo. Isso aqui com a gente é um brand, entendeu? A jaqueta que nós queremos fazer para nossa marca Vai sair mesmo? vai sair. Isso. E vai ficar tão top que vocês vão querer comprar esse trem. Não, mas eu só... Calma, não? Não, vocês não. Vou falar das pessoas que vão assistir. Tá. Entendeu? Não tem que Tem que comprar. ter um CTA sempre, né? Eu como comercial... Boa, próximo. E a pergunta polêmica é a seguinte: como fazer uma análise dos meus concorrentes que seja útil de verdade, sem ser apenas uma cópia do que eles fazem? Essa é pro Márcio e pro Bob. Ó, o estudo, a gente faz isso hoje para os clientes, mas a gente faz estudo de mercado, né? Como o mercado está se comportando na parte comercial. Então, o estudo ele é válido para trazer isso. Dados do seu concorrente, da pessoa que está no seu nicho, para você ter dados do que você pode aplicar. Exemplo, nós tá pegando açaí. Cara, eu vou estudar açaí. Se eu vejo que açaí está 30%, 40% fechando, por que eu vou abrir um açaí, entendeu? Em locais estratégicos. Por que eu vou abrir aqui? Então, é esses dados que a gente vai trazer para poder aplicar a nossa estratégia de marketing separada, mas não é para a gente copiar, entendeu? Mas nesse sentido. Então, eu acho que o estudo, ele é válido como estudo, só por isso, só para isso, como estudo, como dados, para a gente ter uma direção, uma métrica e o que a gente deve fazer ou não, para ter uma decisão mais assertiva. Eu acho que o Dani falou tudo na questão da direção. O exemplo que eu trouxe aqui é o nosso como agência. Nós vimos a V4. É um exemplo. Tanto comercialmente, e a gente entendeu o modo operando deles. Falou assim, cara, a gente hoje entrega muito além. Por que a gente não enxuta também nossos entregáveis que a gente consegue escalar igual a V4 faz? Então nós pegamos esse modo operacional que a gente viu que fazia sentido para nossa realidade e começou a aplicar de acordo com o que nós temos. Só que totalmente do nosso jeito, personalizado. Por quê? A V4 tem mais de 2 sócios lá que pensam de uma maneira e eu e o Danilo pensamos da nossa. Então, quem ele falou,
trazer o estudo de mercado e direcionar como que a gente vai aplicar de acordo com a nossa realidade. Eu ainda não consigo concorrer com a V4. Não consigo. Mas, dentro aqui do meu mercado, onde eu estou, o que eu posso ser e me tornar para um dia eu poder chegar lá também. Não copiando. Porque, por exemplo, se você pega como referência uma grande marca e você vai copiar, você vai quebrar a cara. Porque a grande marca ela já tem outro mercado, Outro patamar. outro nível, outro patamar. Então você tem outro que... tipo de cliente. Aí você pode pegar, por exemplo, o mercado, essa grande marca, e ver como o modo operante dela pode ser aplicado dentro do mercado que você vai estar atuando. E aí, Marcos? É isso. É Vocês isso? são especialistas. Essa só ouvindo. Eu sou cliente. Fechou, Douglas? Fechou, Douglas? Fechamos as perguntas? Então Boa. fechamos as Então, perguntas. Fechamos as perguntas, fechamos mais um episódio. Queria agradecer você que chegou até aqui, chegou aqui mais de 1 hora de episódio, mas tenho certeza que saiu com vários insights, várias dicas. Agradecer por estar aqui conosco em mais um episódio. Dizer que foi uma grande honra, uma grande satisfação estar aqui com o Max, com o Bob, com o rapaz da voz sexy também, né? Das perguntas. O pessoal que aumentou lá, nossa, que rapaz da voz sexy. O nome dele é Douglas. É Douglas. Douglas Miranda. Então, agradecer, Douglas, também por estar nos ajudando aqui com a pergunta. E deixar as considerações finais aqui com o Max e finalizar com o Bob. Isso aí, Igor. Obrigado mais uma vez. Perdão, Max. Agradecer o Pedro também, que está nos ajudando na operação, tá, Pedro? Perdoa. Toda a parte produção ali. Igor, obrigado mais uma vez para você que nos acompanhou aqui. Segue a gente lá nas redes sociais. Sempre vou repetir isso, porque projeto que precisa, tá novo, precisa do teu apoio. Então vai lá nas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso canal, no The Growth Club e nas nossas redes sociais lá, Max Vitor. Mais uma vez, muito obrigado aos meus amigos, parceiros e sócios do The Growth Club, Bob Danilo, Igor Marçal. Foi um prazer estar com vocês essa noite. E muito obrigado da minha parte também, vocês dois, o pessoal da equipe. E eu queria deixar aqui para vocês o seguinte, né? Se vocês tiverem alguma dúvida que não foi, né, tratada aqui durante esse episódio... Pode até que gerou durante o episódio, que gerou durante, você pensa, nossa, eu queria conversar com você, Bob. Cara, eu vou deixar a nossa rede social aqui. Vocês vão, pode entrar em contato com qualquer um da gente aqui, que nós vamos poder estar te ajudando nessa estruturação, né, de brand, de posicionamento, de comercial também. Então, eu creio que isso aqui que a gente está criando vai agregar bastante e a gente aprende mais fazendo do que estudando, às vezes, né? Do que parando, porque na verdade, eu aprendi isso esses dias, né? Esses dias não, tem tempo que a gente consegue aprender mais falando, né? Mostrando o que a gente sabe, porque a gente vai trazendo mais coisas. Tem momentos que a gente pensa que não lembra das coisas, ou que passou batido, mas nesse diálogo aqui a gente consegue trazer bastante conteúdo. E eu creio que vocês estão aproveitando e que, caso vocês queiram se aprofundar mais ou precisar de uma ajuda, de uma assistência, só entrar em contato com a gente, que a gente vai estar disponível para poder ajudar vocês a crescerem também os seus negócios. Beleza? Valeu, galera. É isso aí. Tamo junto. Mais um final do episódio do The Growth Club. E até o próximo episódio. Muito obrigado.